Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Estamos estreando hoje nosso primeiro episódio. E o nosso convidado, o meu convidado, nada mais, nada menos que Eduardo Viana, diretor do Colégio Propósito, professor de matemática, educador há mais de 20 anos e hoje vai nos dar a honra de contar um pouco sobre a sua trajetória, sobre os seus projetos, sobre o futuro dessa profissão de diretor, de educador. E vamos falar também de preparação para vestibular, vamos falar de aluno, de cursos concorridos como medicina, engenharia, enfim. O nosso papo de hoje é sobre educação. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Wilton. É um prazer imenso estar aqui, é um prazer estar estreando, né, esse podcast. Você que é um cara que eu conheço aí já há algum tempo e admiro bastante por todo o pioneirismo, né? E acredito que esse é mais um dos grandes projetos que você está iniciando, que já iniciou, né? Que vem aí entregando para Teresina, para o Brasil inteiro. Tenho certeza absoluta que vai ser também mais um grande sucesso esse podcast. E para ficar registrado aqui, Eduardo, eu faço questão de deixar claro uma coisa. A gente está começando esse podcast, esse é o primeiro, ainda não tem nome. A partir desse aqui a gente vai desenhar um nome para esse programa, um logo. Por enquanto tá podcast do Wilton Soares, mas eu estava dizendo aqui para o Eduardo mais cedo, né? A gente começa e depois a gente vai ficando bom naquilo que a gente se propõe a fazer. E o importante, eu acho que a etapa mais difícil talvez seja essa, dar o start, né? Muita gente às vezes até tem boas ideias, bons projetos, mas como ainda não está perfeito, não começa. E esse não começar dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, se passam 10 anos e a pessoa não fez nada. Então, que fique registrado aqui, nós estamos começando hoje esse programa e vamos melhorar ele com as outras edições. Eduardo, para começar, fala um pouco da sua história como professor, como educador, resume aí em alguns minutos para a gente ir para uma segunda parte que é a sua chegada em Teresina, mas acho que é importante os nossos membros dessa comunidade te conhecerem. Wilton, como você falou, né, já são aí mais de 20 anos, né, na educação, né, como professor, né, como diretor já aí há alguns anos, como empreendedor, né, há quase 10 anos a gente abriu um negócio na área da educação, mas assim, desde os 19 anos eu tenho muito orgulho de dizer que nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser trabalhar com educação, né? Como professor de matemática, mas assim, tive a oportunidade de ajudar, né, nesses mais de 20 anos, né, muitos jovens a construírem sonhos, né? Eu costumo falar muito que assim que desde o meu primeiro ano na terceira série foi ali que eu descobri de fato que eu queria ser professor, né? Eu fiz o meu ensino médio numa escola técnica lá em Pernambuco, né? Na época era ETFPE, que depois mudou para Cefet, hoje é o que o Brasil inteiro conhece como IFE, né? Tem aí no Brasil inteiro. E meu caminho natural era fazer engenharia. Todos os meus amigos que estudavam comigo naquele momento ali fizeram engenharia. Eu fui fazer um cursinho também na época lá, em 99, né, lá em Recife, e também com o pensamento ali de fazer engenharia. Mas aí eu me apaixonei, eu vi aquilo que eu encontrei novamente aqui no Propósito hoje, a ligação entre os professores, sabe, aqui aulas fantásticas, iam muito mais do que simplesmente fazer uma conta ou outra, e professores que tinham boas condições de vida, professores que viajavam para outro país, professores que tinham bons carros, porque não é só transformar a vida de outras pessoas, isso é muito gratificante, mas eu via que aqueles professores, além de transformar a vida dos alunos, eles também tinham transformado as suas próprias vidas através da educação, e ali eu entendi que eu não poderia fazer outra coisa a não ser me tornar professor, tá? Então, lá na minha terceira série, e desde então até hoje, eu trabalho justamente com o que me fisgou, com o que me fez me tornar professor, que era ajudar outros alunos a construir sonhos. Tá? É muito mais do que ensinar matemática, física, química. A gente usa isso como uma ponte. Né? Mas quando o aluno chega na sala de aula, sobretudo no pré-vestibular, na terceira série, né? Ele quer muito mais do que aprender física, do que aprender biologia, do que aprender matemática. E a gente tem aqui no Propósito histórias assim, fantásticas de alunos, né? que vieram de cidades do interior, né? Assim como você veio lá atrás e construiu, né, um sonho. São alunos que depois da aprovação, eles transformam toda uma vida, não só deles e da família, mas de uma região como um todo. Né? Então, assim, minha história não é muito diferente de muitos dos nossos alunos. Tá? A educação tem me ajudado a transformar vidas, porque ela também transformou a minha própria vida. Eduardo, você veio para cá para ser um diretor de uma escola, né?
grande, na época Colégio Objetivo, hoje Colégio Propósito. Mas você também veio de uma grande escola, né? De uma grande rede que é Salto Educação, um grupo nacional, renomado, né? Com muitas escolas no Brasil. E, assim, para nós foi um grande privilégio te receber aqui. Mas conta para nós o que te fez tomar essa decisão de sair de um lugar estável onde você estava, perto da sua família, de um mercado que você já conhecia, para vir para algo estranho, não conhecido, desconhecido até então, com a possibilidade e o risco de inclusive não dar certo, né? E tomar uma decisão como essa, de sair de um estado para outro estado, geralmente é muito complexo, porque envolve mudança de moradia, família, deixar pai, deixar mãe. E o que te motivou a encarar esse novo projeto? Vilton, a minha vida como um todo, eu sempre tentei buscar novos desafios. Acho que isso é o que me desafia de fato, né? É sempre buscar o novo, crescer, né? Então, eu já começo lá atrás, quando os meus amigos todos indicavam fazer engenharia, e naquele momento parecia ser mais confortável, e eu decido, não, eu vou buscar um desafio maior, eu quero aí trabalhar na educação. E assim, por mais de 10 anos eu tive a oportunidade de trabalhar nas melhores escolas lá em Pernambuco, né? Eu cheguei a estar em 8 escolas, todas as grandes escolas, eu tinha um privilégio de ter convites de trabalhar. Mas aí, mais ou menos 10 anos atrás, eu entendi que eu precisava dar um outro salto. Eu precisava tomar algumas outras decisões, aí eu decido empreender. Né? Ou seja, eu criei uma escola, um cursinho, e a gente teve muito sucesso lá por muitos anos. Foram mais de 6 mil alunos que passaram por nós. Aí vem a pandemia e me faltavam algumas habilidades como gestor, né, para enfrentar, né, aquele grande desafio ali naquele momento. Enfim, eu tive que optar, né, em fechar, tomar uma grande decisão ali em fechar. Já tinha saído da grande maioria das escolas, estava atuando ainda como professor, mas naquele momento eu só atuava na minha escola, né? E aí eu recebo o convite de retornar para o mercado, né? Eu já tinha saído da grande maioria das escolas, né? E aí tem o Salto aqui hoje, o maior grupo de educação do Brasil. Começou a comprar escolas no Nordeste, e naquele momento tinha comprado 2 marcas, né, lá em Recife, 2 grandes escolas lá em Recife, como eles estão ainda até hoje. E aí eu fui convidado para trabalhar, para entrar na gestão, né? Eu passei lá como coordenador do Fundamental 2, depois eu fui para coordenar o ensino médio, né? E a gente foi galgando lá e tendo outros objetivos maiores. Mas como eu lhe falei lá atrás, quando você me convidou, eu estava extremamente confortável, tá? Numa empresa, num grupo sólido, com processos bem definidos, né? Mas me faltava um desafio ainda maior, né? É quando você me aparece, quando você me faz o convite, quando a gente começa a conversar, né? E eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o Grupo Pensar, mas pesquisar um pouco mais sobre Teresina, sobre o Piauí, né? E comecei a me surpreender quanto a cultura de estudo aqui no Piauí é extremamente forte. Tá? Eu comecei a entender que aquele projeto que eu tinha iniciado em 2014, o meu projeto, tá? Aquilo que eu não tive forças lá em 2021, no meio da pandemia, eu poderia dar continuidade aqui. Né? Porque eu vi no seu projeto aquilo que eu queria construir. Então, apesar de estar confortável onde eu estava lá, num grupo grande, né? Num grupo que as diretrizes eram tomadas de forma nacional, mas eu não conseguia entender aquele projeto onde eu estava, né? Por mais que eu estivesse confortável financeiramente falando, né? Eu entendi que assim, o seu chamado era muito maior. Né? Eu até brinquei com você assim que você me chamou ali para compor a equipe de diretores do Objetivo, né? Eu cheguei aqui no dia 26 de fevereiro, 2 dias depois, na quarta-feira, 28, estava sendo anunciado para os pais, né? Eu fui pego de surpresa também, né? A virada, né? O propósito, assim, eu fui convidado com um objetivo e aqui chegando eu vi que era algo muito maior, né? Era um propósito. Então, assim, eu fui muito impactado mesmo por aquilo que eu pesquisei e vi, sabe? As aprovações, os primeiros lugares, né? A transformação da vida de milhares de alunos, nota 1000 no Enem, né? Eu entendi, assim, que eu precisava fazer parte disso, né? Eu entendi que ainda existia possibilidades, eu vejo, quando eu converso com você,
de um projeto que ainda é muito maior do que já está acontecendo, tá? Por mais que os resultados sejam muito grandes, tá? São milhares de vidas impactadas, né? Hoje você tem a oportunidade de conversar, eu vejo, né, com muitos ex-alunos que já são médicos, que com tantas outras profissões, mas o que mais me impactou foi isso, Vilton. Eu nem olhei para trás da mudança, porque foi uma mudança grande, né? Eu vim para uma outra capital, eu deixei absolutamente tudo lá, eu comecei do zero, eu me mudei literalmente aqui com 2 bolsas. Tá? Uma bolsa nas costas, uma aqui, e estou começando aqui um pouco mais de quase 4 meses aqui na cidade, tá? Mas assim, estou muito impactado e feliz, muito motivado com tudo que ainda está por vir, né? Com tudo que você me mostra, com todos os projetos, né, que estão acontecendo, né? Eu vejo que talvez não, com certeza, os próximos 10 anos, né, do Grupo Pensar, não é mais só o Colégio Propósito, eles serão muito, mas muito maiores do que já aconteceu, por maior que tudo que esteja acontecendo aqui, né, seja, né? Interessante que quando o Eduardo chegou, nós apresentamos o projeto do pré-vestibular, né, e logo 2 dias depois foi o grande desafio, né, lançar uma nova escola, uma nova marca, e foi muito importante a gente ter os reforços que a gente conquistou para essa mudança, né? Você, outros profissionais que chegaram, e nós já apresentamos essa sua chegada como um benefício dessa nova mudança, né? Dessa marca nova que é o Colégio Propósito. E você sempre tem dito isso, Eduardo, nas suas falas, que você percebe aqui esse modo de viver do estudante assim, muito mais evidente na vida dos nossos estudantes do que você vê em Recife, né? Um aluno muito mais engajado com o propósito dele, um professor muitas vezes mais envolvido com a escola. O que é que diferencia, na sua visão, o aluno de Teresina para o aluno que você estava acostumado em Recife, em termos de postura de estudante? Viu, como eu falei, na cultura de estudo aqui, ela é muito forte, né? Em Teresina como um todo. Na nossa unidade, por exemplo, aqui na Leste, a gente abre essa unidade às 6 horas da manhã, né? Fecha às 8 da noite e parece brincadeira, mas assim, todos os dias a gente tem que lembrar alguns alunos, né, que a gente está ali, que é 8 horas da noite, alguns alunos eles entram de fato em imersão, tá? E apesar de estar aqui, eu converso bastante com alguns colegas, amigos que ainda estão em Recife, excelentes professores, tá? E nessa troca eles me falam muito isso, Eduardo, isso aconteceu em Recife há 10, há 20 anos atrás, tá? E a gente perdeu um pouco disso lá, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, quando a gente olha para o nosso ensino médio, principalmente as turmas de séries finais e no pré-vestibular, a gente vê muitos alunos migrando, né, de várias cidades, né, que estão aí na região, não só de Teresina, né, mas muitos alunos que vêm aí do Maranhão, né? A gente tem eu estou conhecendo a geografia do Piauí através do atendimento que eu faço com os nossos alunos que vêm lá de Piripiri, alunos que estão lá de Bom Jesus, né? E tantas outras cidades aqui. Então, assim, é a vontade mesmo, sabe, Vilton, que eu vejo dos nossos estudantes, da mudança de vida. Existem vários caminhos para que a gente possa ter uma transformação, um sucesso, e eu sei que essa palavra sucesso, ela pode ser definida de várias formas diferentes para muitas pessoas, tá? Mas entre elas é o sucesso financeiro mesmo, é o conforto que a gente pode ter material, a mudança que a gente pode dar para os pais, para as famílias, e assim, eu vejo isso muito forte ainda aqui em Teresina, no nosso estudante, tá? Então eles pagam o preço fortemente porque eles querem mudar de vida, né? A gente não pode deixar de reconhecer que assim, Teresina, olha, Piauí como um todo, né, é um estado pobre, né? E assim, e a educação tem transformado a vida de muitas pessoas aqui. Então eu consigo perceber que talvez com mais 10, 15 anos, não há a menor dúvida que o Piauí vai ser uma grande potência, né, para todo o Nordeste e tão logo para o Brasil inteiro, né? E a educação é que vai transformar, né, esse estado, porque assim, a cultura de estudo realmente é muito forte aqui. A gente tem uma equipe de professores assim, de excelência, tá? A grande maioria deles estão conosco, mas tem outros bons professores, né, em outras escolas, né, professores que vieram também com esse sonho, professores que mudaram
a sua vida através da educação e hoje fazem com que outros alunos mudem, né, de vida. Então, assim, algumas outras capitais do Nordeste conseguiram ascender financeiramente, talvez mais rápido do que o Piauí, e talvez isso fez com que essa cultura de estudo, para alguns deles, seja ainda, ou tenha, nesse momento, seja um pouco menor do que aqui no Piauí. Isso tem me motivado bastante. Essa jornada do herói, ela é muito comum aqui no nosso estado, né? São muitas histórias de grandes profissionais que fizeram essa trajetória. Vim de uma cidade do interior, estudar, se formar e conseguir um grande emprego, uma vaga no concurso ou empreender, né? E essas histórias inspiram muito dos jovens, né? Eu digo sempre que o estado do Piauí, por ser um estado muito pobre, né, talvez a gente esteja na segunda, no máximo na terceira geração que conseguiu se sobressair financeiramente, né? Então, o pai projeta muitas vezes, isso aconteceu na China há 10 anos, né? O pai projeta um filho, um bem-estar para ele, para sua família e para os irmãos. Então, a maioria dos nossos alunos, né, a grande maioria, são filhos de pessoas simples, de comerciantes, de agricultores do interior, né? E os pais projetam na escola, né, uma melhoria nessa qualidade de vida, sobretudo financeira. Eu tive essa história e vejo centenas de histórias na nossa escola de pessoas que estão procurando isso ou de pessoas que já conquistaram isso. Então, são a primeira geração que conseguiu, por exemplo, ser médico, ser um engenheiro, ser um promotor, ser um procurador. Então, são várias histórias que nós temos aqui na nossa escola, uma escola jovem, 10 anos, no caso agora já 12 anos, na verdade, né, de pessoas que entraram na nossa escola, com o pai ainda no interior, se formaram, passaram no concurso ou se tornaram médico e são a primeira geração, vamos dizer assim, bem-sucedida financeiramente, né? E essas histórias, elas inspiram os demais jovens do interior, os irmãos, os primos, a fazerem esse mesmo percurso. Então, esse desejo de mudar de vida é muito comum nos nossos estudantes, né? Basta a gente escutar as histórias de alunos de segunda série, terceira série e pré-vestibular, né? E eu digo sempre que é um pensamento necessário, né? Um pensamento inicialmente um pouco mais egoísta, eu quero mudar a minha vida, e eu digo sempre, né, que ninguém muda a vida de ninguém sem mudar a sua própria vida. E muitas vezes eles procuram significado para esse esforço, eles procuram um motivo para esse estudar até mais tarde, como você citou agora há pouco, de domingo a domingo. E às vezes eles querem buscar isso numa resposta de tipo, eu vou mudar o mundo, eu vou salvar vidas. E às vezes eu lembro eles de que é importante eles pensarem realmente, serem muito honestos em pensar em mudar a sua vida, né? Ter qualidade de vida, dar qualidade de vida para os seus pais, porque naturalmente, quando eles conseguem fazer isso, e se são pessoas de bem, irão transbordar sobre outras pessoas, né? Então, esse desejo de mudar de vida, isso aconteceu comigo, Eduardo, né? Eu conto essa história sempre, né? O que me fazia estudar um pouco mais do que os meus concorrentes, fazer um pouco mais, trabalhar um pouco mais, sempre foi isso. Cara, eu quero mudar minha vida. Depois, eu quero mudar a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Então, essa energia que você canaliza para te dar qualidade de vida, te dar uma vida muito mais tranquila, ela é muito forte, muito poderosa. E aí, quando você consegue canalizar toda essa energia para essa realização, a crítica não te barra mais, né? A falta de motivação, ela desaparece, ela vem, mas desaparece, a preguiça vai embora. E isso faz com que os nossos estudantes, por exemplo, sejam tão resilientes. Então, nós aqui do estado do Piauí temos estudantes extremamente resilientes, 1, 2, 3, 4 anos fazendo cursinho. E isso tem gerado realmente grande transformação na vida deles e, consequentemente, a gente vai viver uma outra etapa que talvez Recife já tenha vivido, Fortaleza esteja vivendo, que é uma transformação generalizada. Isso. Quando você forma pessoas, as pessoas transformam os lugares, né? Então, eu acho que nós estamos nessa fase 1, né? Mudando as pessoas, mudando a cultura, tendo uma capital, um estado com pessoas mais bem formadas e, naturalmente, pessoas mais bem informadas e formadas decidem melhor as coisas, escolhas profissionais, escolhas de quem vai gerir a nossa cidade, nosso estado e, consequentemente, todos ganham. Eduardo, falando ainda de estudante, né, na sua percepção, qual o principal gargalo, né,
para um estudante passar, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem conseguir êxito? Eu sei que existem inúmeros fatores, né? Desde de uma preparação mais antecipada, desde uma dificuldade de boas escolas, de bons professores do interior. Mas, na sua visão, quais os principais motivos não vou dizer fracasso, porque se ele não desistiu não é fracasso ainda, do insucesso numa prova de vestibular, de Enem, etc. Vilton, eu tenho oportunidade de conversar muito com os nossos alunos, tá? Seja na sala de aula, no atendimento 1 a 1, pessoalmente. Eu costumo falar muito para os nossos alunos que, assim, o aluno que ele vai ser aprovado, eu vou falar em medicina porque é o que a grande maioria dos nossos alunos buscam, e o aluno, quando se prepara para medicina, ele vai estar preparado para passar em qualquer outro curso, tá? Mas eu costumo falar muito para eles assim, não precisa ser nenhum gênio para ser aprovado em medicina ou em qualquer outro curso, ou em qualquer concurso, tá? Mas um aluno aprovado em medicina, tá? E nesses últimos 20 anos eu conversei bastante e consegui chegar a essas 3 palavrinhas. O aluno ele precisa ser um aluno que a gente chama de aluno de alta performance. O que é um aluno de alta performance? Ou que todo aluno de alta performance tem em comum? Tá? São 3 características. E talvez falte ainda para alguns alunos que demoram, que têm uma jornada maior. Um aluno de alta performance, um aluno aprovado em medicina, um aluno que escolhe, eu vou até mudar, não é um aluno aprovado em medicina, um aluno que tem a oportunidade de escolher no que ele vai ser aprovado. Pode ser medicina, direito, licenciatura, música, enfim. Um aluno que vai escolher no que ele vai passar. Ele tem um método, ele tem motivação e ele tem disciplina. Tá? E é isso que a gente faz com que o nosso aluno tenha. Não é só o conteúdo, não é só chegar às 7 horas da manhã e estudar até às 22 horas de domingo a domingo. Ele precisa ter isso, ele precisa ter um método, ele precisa ter motivação, ele precisa ter disciplina. E quando a gente fala um método, alguns alunos acham assim, às vezes na internet aparece aquelas propagandas, né? Método secreto, tá? E não é nenhum método secreto. É o que o nosso time de professores está preparado. Método é como fazer. Nós tivemos recentemente, com o nosso professor de redação, com o nosso time de redação, algumas notas 1000. Por quê? Porque os nossos professores são melhores e porque eles fazem com que os nossos alunos... Sim, os nossos professores são melhores, não tenho a menor dúvida disso. Mas mais do que isso, eles aplicam um método. O método é como fazer. Como fazer para o aluno tirar 1000 na redação, como fazer para acertar mais de 40 em natureza, como fazer para tirar 900 em matemática. Então, com o método faz com que o nosso aluno ele seja um aluno de alta performance. Ou seja, ele não perde tempo com aquilo que não vai ajudar. Então, o nosso aluno ele tem método. Tá? Aí ele tem motivação. E alguns alunos, às vezes, confundem. Aliás, algumas pessoas confundem essa palavra motivação. Você, Vilton, é uma pessoa que motiva os nossos alunos. Mas não é uma pessoa que motiva porque todo dia de manhã você vai lá e coloca uma música e manda o pessoal pular. Não é sobre isso. A sua história inspira. Então, você acabou de falar aí sobre a jornada do herói. Tá? Então, o nosso aluno ele é motivado porque ele tem um propósito. Ele sabe por que ele acorda todos os dias para fazer o que ele vai fazer. E tem dia, claro, que ele acorda desmotivado, tem dia que está chovendo, tem dia que está fazendo muito sol, tem dia que ele está sem grana para comer, mas como ele tem um propósito dele interno, ele tem um motivo para a ação. Então, ó, ele tem um método, ou seja, ele sabe como estudar, ele tem motivação, ou seja, ele tem um motivo, ele quer mudar a vida dele, para depois mudar a vida dos familiares, né, para que ele possa, sei lá, ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, as viagens dos sonhos, enfim, cada um tem lá, eu converso muito com os nossos alunos, não é o que eu quero, não é o que o seu professor quer, não é o que sua mãe quer, é o que você realmente quer. Um aluno que não tem motivação, ou seja, que ele não tem motivo, ele não consegue estudar, porque ele não consegue gerar a ação. Tá? E essa tríade aí, né? Ó, método, motivação e disciplina. Alguns alunos confundem, eles acham que ter disciplina é não pegar o celular na hora da aula, ou de repente, não, quando toca o sinal, ele corre para a sala. Não é isso. Disciplina é fazer o que tem que ser feito. Ele tem um cronograma que diz o que ele vai estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e ele vai lá e cumpre.
Tá? O professor coloca uma lista de exercício, ele vai lá e faz. Tem um simulado no sábado, todo sábado, né, ele sai de 8h30 da noite, ele vai lá e ele é disciplinado. Tá? Então, assim, um aluno que demora mais para ser aprovado, falta a ele um desses 3 pilares. Tá? Ou ele tem o método, mas não tem motivo suficiente para fazer, ou ele tem método, motivo, mas ele ainda não é disciplinado, ele tem o cronograma, mas ele não cumpre. Quando o aluno tem essa tríade, ou seja, ele tem o método, ele tem o motivo dele interno, tá? E ele é disciplinado, não tem como. Eu costumo falar muito, Vilton, nesse primeiro momento, quando eu entro na sala e falo para os alunos assim, gente, olha só, deixa eu dar um dado para vocês assim, real. Menos de 2% dos alunos que se inscrevem, por exemplo, para medicina, todos os anos, de fato chegam a cursar a medicina, são aprovados. Não tem vaga para todo mundo, mas tem vaga para todos aqueles que não desistirem. Você falou agora há pouco aí, né, sobre desistir e fracassar. Né? São coisas que algumas pessoas acham que são iguais. Né? 98% dos alunos que se inscrevem para a medicina, eles fracassam? Não, eles desistem. Tem vaga para todos aqueles que não desistirem. É claro que alguns vão ter uma jornada de 1 ano, outros vão ter uma jornada de 2, alguns vão ter uma jornada de 5, e esse é o nosso papel como diretor, como professor, tá? Ajustar para diminuir essa jornada. Mas todos aqueles que não desistirem vão conseguir. E esse tempo, Eduardo, esse tempo de 1 ano, 2 anos, como você falou, depende da quantidade de energia que esse aluno coloca nesse projeto, né, que é o projeto de mudar de vida. Não é um projeto de vestibular, é um projeto de vida. Né? Medicina, por exemplo, é um projeto de vida. Porque depende dele, depende da família, depende do tempo que ele coloca à disposição para estudar, dos recursos que ele investe. E você falou uma coisa sobre método. Né? A escola possui um método de se fazer isso. Né? E esse método inclui procedimentos a serem seguidos e que nós, experientes, já percebemos que são, vamos dizer assim, não passo a passo, mas uma trilha que funciona. Perfeito. Como, por exemplo, assistir aula, fazer atividade, fazer simulados, produzir texto. Né? Então, essas ferramentas de sucesso pedagógico, vamos dizer assim, são comuns naqueles alunos que conseguiram ter êxito. Né? E uma coisa que é muito relevante nessa preparação, que eu considero uma ferramenta incrível, né, é a possibilidade do erro. Né? Uma pessoa ela só consegue fazer uma boa gestão de qualquer coisa se ela conseguir medir. Né? Eu só consigo ser um bom gestor se eu conseguir medir. Ontem a gente estava fazendo isso. Medir os números financeiros de pessoas, de estoque da empresa, não é isso? Eu preciso medir, porque eu medindo eu consigo melhorar. A gestão de uma preparação para o vestibular, da mesma forma. Eu preciso medir a matemática, medir a física, medir o português, medir a produção de texto. Quando eu consigo mensurar isso, eu consigo dizer, eu preciso melhorar nesse ponto. Eu preciso dar mais tempo para essa disciplina. E qual é a ferramenta que a gente dispõe para isso? Os testes, os simulados, os testes, etc. E nessa jornada inteira aí de mais de 20 anos também, que eu estou à frente de escola, eu percebo que muita gente despreza isso. Né? Às vezes, o estudante imaturo, ele acredita que só assistir aula, mais conteúdo, vai torná-lo mais pronto para um vestibular. E a gente sabe que isso, sem a aplicação, eu aprendo e aplico, há uma perda de qualidade dessa preparação. Porque aí a gente separa o que é entender de aprender. Né? Então, muitas vezes o aluno não consegue entender isso, que numa aula nem sempre ele aprende. Né? Ele compreende ali, ele tem noções de como aquele processo, vou dar um exemplo, de química ou física acontece, mas para aprender ele precisa fazer. Não é? E o simulado, os exercícios, é uma forma dele mostrar realmente se aprendeu. E os testes, no caso os simulados, eles sedimentam, né, aquele conteúdo que foi entendido, compreendido e teoricamente aprendido. Como é que você diria para o nosso espectador aqui sobre a importância dos simulados, a importância das produções de textos nessa preparação de vestibular? Vilton, vou dar um exemplo bem prático de como, de fato, um método pode ajudar, né? E repito, o método que a gente está falando aqui é como fazer. Vamos lá, eu peguei um grupo de alunos
que vinha fazendo aí, a gente tem turmas diferentes para cada jornada do nosso aluno. Tá? A gente tem uma turma específica para aluno que está começando agora, que vai fazer o Enem talvez pela primeira vez. Então, esses alunos têm um pouco mais de aula para que a gente possa diminuir lacunas em conteúdos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem turmas mais avançadas. Alunos que já estão nessa jornada há 3, 4 anos, que já estão prontos para serem aprovados, mas só precisando aí de um pequeno ajuste. Então, peguei um grupo de alunos que vinha fazendo aí cerca de 3 simulados por semana. A gente tem um grupo de alunos. Tem alunos que fazem 2 simulados por semana, tem alunos que apenas um único simulado por semana, tem aluno que não está nem pronto ainda para fazer simulado. Mas a gente tem alunos de alta performance que fazem 3 simulados por semana. O que é que eu percebi desse grupo de alunos? Eles estavam fazendo os simulados e fazendo a correção do simulado simplesmente pelo número de erros. É aquilo que você falou, a gente precisa medir para gerenciar. Não é só medir, a gente mede. Tá? Ontem você nos instigou a isso, né, gente? A gente tem uma meta aqui, tá? A gente tem que atingir 10% dessa meta. Se a gente sair daqui só com esse número e nada acontecer no próximo mês, não fez sentido a gente estar medindo isso. Então, pega esses alunos e como é que eles estavam? Eles estavam assim, natureza, acertei 10. No outro simulado, natureza, acertei 15. E aí eles mediam como isso uma evolução. Se eu acertei mais, eu disse, não, gente, vamos mudar sobre isso, bora lá. Pegou o simulado, a gente criou uma ferramenta lá chamada autodiagnóstico. Então, o aluno, ele sai do simulado, ele já recebe, tá, o gabarito e toda a resolução do simulado para que ele possa fazer o autodiagnóstico. Ele vai fazer a correção do simulado e vai muito além de simplesmente saber quantas questões ele acertou ou quantas questões ele errou. Ele precisa entender o que ele acertou, por que, principalmente, ele errou. Então, a gente criou uma metodologia, que a gente chama aqui de ALCE. Tá? O que é isso aí? Essa é uma ferramenta exclusiva do propósito. É uma ferramenta exclusiva do propósito. Então, ele tem lá a folhinha do autodiagnóstico. Então, ele vai, por exemplo, sei lá, prova de natureza, 45 questões. Tá? Então, ele vai anotando, não o número da questão, que ele errou a questão 20, ou a 40, ou a 50. Não é sobre isso. Ele vai o erro e ele vai encaixar aqui dentro dessa metodologia da ALCE. Ou seja, ele vai entender. A questão que ele errou, tá? É uma questão que ele errou por atenção, porque se ele errou por falta de atenção, existe uma estratégia, existe uma forma dele resolver isso aqui. É por lacuna. A lacuna significa o quê? Falta a ele conteúdo. Então, a gente vai entender, mas qual é o conteúdo que está faltando? Eu errei uma questão aqui de trigonometria, por exemplo, mas está tudo bem, porque dentro do meu cronograma, eu só vou estudar trigonometria em agosto, em setembro. Não, eu errei uma questão de estatística. Eu não posso errar uma questão de estatística. Então, eu vou preencher aqui essa lacuna. Então, ele vai entender nessa correção. O erro dele é por falta de atenção, lacuna, tá? É conteúdo ou é estratégia? Porque às vezes acontece o seguinte, o aluno ele vai corrigir, por exemplo, segundo dia acontece muito isso. Muitos alunos me procurando, tá? Porque estavam tendo muitos erros no segundo dia. Segundo dia a gente está falando da prova de natureza, da prova de matemática, muitos cálculos. Tá? E quando a gente vai profundamente e aplica o autodiagnóstico nos alunos, a gente entende ali que não era falta de conteúdo, e sim falta de estratégia. Tá? É o tempo, né? Era a questão do tempo, era exatamente isso. Então, não é só identificar quantas questões você errou, tá? É por que você está errando. Está errando por falta de atenção, por falta de tempo, conteúdo, estratégia, e a gente vai aplicando a estratégia, ou seja, a metodologia para melhorar cada ponto desse. A gente aplicou recentemente também, Vilton, e é uma outra ferramenta exclusiva nossa no propósito, que a gente chamou da roda da aprovação. São 15 pilares. Antes de simplesmente dar ao aluno um cronograma pronto, o que acontece muito hoje? Tá? O aluno ele vai para a internet e baixa um cronograma. Quando ele começa o projeto dele lá, né, no início do ano, em janeiro, e ele quer fazer esse cronograma até a prova do Enem. E eu escuto muito essa pergunta, qual o cronograma ideal? É aquele que você consegue cumprir.
E o cronograma que você consegue cumprir é sempre um cronograma que você vai alterando de acordo com a sua jornada. Então, antes de fazer qualquer cronograma de estudo, a gente aplica primeiro a roda da aprovação, que são 15 pilares fundamentais para que o aluno possa se conhecer. Tá? Eu preciso entender, vamos lá, qual é a dificuldade dele? Ele tem problema com memorização? Quando ele está assistindo, ele vai se conhecendo ali em cada pilar, ele vai dando essa numeração. Então ele vai lá assim, ó, quando você está assistindo aula, como é que está a sua memorização? Você memoriza tudo? Você memoriza mais ou menos? Existem técnicas para a gente melhorar a memorização. No estudo ativo, quando você está estudando ali sozinho, você consegue desenvolver bem ou não? Você perde a sua concentração fácil. Como é que estão os seus resumos? O aluno fala, não faço resumo, porque eu não tenho tempo. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tá? O resumo vai ajudar na sua concentração. Você já pensou em, por exemplo, ter a responsabilidade de assistir cada aula? Tá acontecendo agora aqui uma aula de história, tá? E aí eu estou concentrado, eu já vou sair desta aula com o meu resumo pronto. Dessa forma, eu vou priorizar tudo aquilo que o professor está falando. Eu não estou falando aqui de anotar simplesmente o que o professor está dizendo aqui. Eu vou estar anotando aqui um resumo da aula. Então, ao tentar fazer esse resumo, eu já estou melhorando a minha concentração. Eduardo, isso fala muito sobre aquela frase que a gente escuta, né? Que não é quantidade de tempo, mas é a qualidade desse estudo, né? Quando aí a gente volta para o método. Não é o que estudar, é como estudar. E aí, você deu um exemplo clássico, né? O aluno erra uma questão, por exemplo, de trigonometria, você deu esse exemplo, que ele não estudou ainda. É comum um aluno pegar aquele conteúdo e ir lá para a teoria tentar estudar. Só que ele vai gastar um tempo a mais do que ele gastaria se ele esperasse aquele conteúdo ser visto pelo professor, não é isso? E estudar no momento certo. Então, existe um tempo e um momento certo de estudar cada conteúdo, né? Muitos estudantes, às vezes, se atropelam nisso. Não tem uma rotina adequada de estudo, um programa bem estabelecido e, às vezes, fica estudando de acordo com o simulado que ele está fazendo. E faz numa escola, faz em outra escola e, às vezes, fica sapateando aí entre vários conteúdos, né? Quando, se ele seguisse o programa, por exemplo, que você propõe no propósito, e ele seguisse aquele programa que a escola propõe e ajustasse o dele dentro daquele programa, onde nós avaliamos, onde o professor ministra a aula, e ele aperfeiçoasse naquela trilha que a escola já propõe, é muito mais fácil do que ele pegar um conteúdo fora daquela trilha para tentar aprender sozinho, estudar só, em outro contexto, onde ele não vai ser avaliado, por exemplo. E isso torna o estudo muito mais difícil, né? Antigamente a gente escutava muito assim, passa quem senta a bunda na cadeira, quem passa mais tempo sentado estudando. E a realidade é que não funciona bem assim, né? Passa aquele que estuda de forma correta. Ou então passa mais cedo aquele que utiliza das ferramentas como essa que você citou, né? De autodiagnóstico, roda da aprovação e outras ferramentas que você propõe para o nosso aluno, que tem sido um grande diferencial, né? Não é apenas estudar muito, mas é estudar de forma adequada, né? No tempo certo, da forma certa e utilizando das ferramentas certas. E isso, sem sombra de dúvida, otimiza esse tempo, né? Para que o aluno não passe tanto tempo e muitas vezes até desista. Porque um dos principais motivos de desistência é essa falta de percepção de progresso, né? Que se existe uma coisa que mantém o aluno nessa jornada que não é fácil de preparação, é essa percepção. Eu estou melhorando, eu estou progredindo. Quando o aluno tem isso muito claro, né, ele consegue, até quando não passa, repetir o cursinho, né? Só que ele só tem essa percepção se a escola tiver ferramentas, né, dispositivos que gerem essa sensação de progresso e de crescimento. E essas ferramentas que você citou são bons exemplos de como o aluno recebe esse feedback das provas, dos vestibulares. Eu sei que a gente também faz na nossa escola algo que é basicamente o que você falou do simulado, mas dos vestibulares. O aluno termina o Enem, né? E ao terminar o Enem, na primeira semana de aula, por exemplo, eles têm uma consciência de como eles foram. Talvez essa seja uma das coisas mais importantes que todo estudante que não passa deveria fazer. Era fazer esse autodiagnóstico da sua prova, né?
fazer uma avaliação, pegar toda a prova, tirar um extrato, né? Foi falta de tempo, foi falta de conteúdo, foi falta de estratégia, foram as minhas emoções, porque eu consigo tratar cada um disso, né? Cada uma dessas fases que não foram bem cumpridas, né? Muitas vezes é um problema de emoção. O aluno tem experiência de prova, tem um conteúdo legal, né? Tem uma boa escola, tem um bom professor, mas emocionalmente ele não vai fazer uma boa prova. E aí precisa pedir ajuda, né? Muitas vezes de um terapeuta, de um médico, enfim, ele precisa tratar isso. Então são pilares que são complementares para uma jornada de sucesso, né? Não basta uma boa escola. Quantos alunos incríveis nós temos que no dia da prova ele não performa bem, né? E a escola, como parte desse conjunto que vai ajudar o aluno a ter sucesso, precisa enxergar isso. Eu fico muito feliz de saber que a nossa escola tem uma equipe muito preparada em diagnosticar esses pilares que você citou, para que possa trazer essa consciência para o nosso aluno e, a partir daí, ele tomar essas decisões, fazer esses ajustes e ter sucesso, né? E eu considero que essa é uma boa escola. Uma boa escola não é aquela escola que somente tem bons professores, tem um bom material e tem uma boa estrutura. Uma escola boa, para dizer assim, ela é completa, ela precisa transitar por todos esses pilares. Ter bons professores, ter uma estrutura boa, mas mostrar também outras... instruir o aluno a enxergar outros dispositivos que muitas vezes estão atrapalhando nessa preparação. Como a gente citou, muitas vezes falta de estratégia, né? O aluno estuda e não consegue ter um bom desempenho. E nós temos uma disciplina, né, chamada estratégia de vestibulares, estratégia de prova, que é o quê? Trazer pessoas. Nós temos um professor hoje, né, que trilhou por esse caminho de fracasso, depois sucesso, e mostra, olha, por que é que isso aqui não funciona? Por que é que isso funciona? E apresentar isso para o aluno é dizer assim, você vai aprender com o erro dos outros, que é uma ferramenta incrível. Aprender com o erro já é muito bom. Agora, aprender com o erro dos outros ainda é melhor. Então, trazer esses cases, esses casos em que os alunos possam fazer perguntas, possam também se inspirar para que eles tenham uma trajetória de estudo de maior sucesso, faz muita diferença. Eduardo, a gente já está encerrando o nosso tempo aqui, já quase uma hora, já está passando quase uma hora. Eu queria que você trouxesse, né, o aluno que está nos assistindo, né, que está naquele quase, não passou ainda, né? E às vezes esse quase não passou também é quase estou desistindo. É muito comum, o quase não passou com quase estou desistindo. E eu também tive a experiência de encontrar vários alunos que desistiram. Assim como eu tenho a felicidade de encontrar muitos alunos que conquistaram uma grande aprovação numa grande universidade, são grandes profissionais hoje, eu também encontro alunos que se frustraram, desistiram no meio do caminho, e muitos deles fazem outras coisas, né? E quando eu pergunto, você está feliz fazendo o que você está fazendo hoje? Muitos dizem, não, professor, eu devia não ter desistido, só que o tempo passou e eu não posso mais voltar atrás. Às vezes se casou, teve filho, enfim. O que você diria para esse estudante que está quase passando, quase desistindo? Vitor, sua pergunta ela é extremamente importante e eu talvez abrisse e fosse até mais além, tá? Isso serve, claro, para o nosso estudante, mas talvez para todos os outros profissionais, como você acabou de falar, né, aí nesse momento que escolheram profissões que não gostariam de estar exercendo, né, e às vezes olham para trás assim, não dá tempo mais de voltar, tá? Tem uma frase extremamente interessante, eu escutei já há algum tempo, não me recordo exatamente de quem, mas que diz assim, como tudo na vida, né? Antes de melhorar, piora. Quando a gente vai fazer uma grande reforma na nossa casa, a gente quebra tudo e suja, e se a gente tem a paciência de esperar até o final, fica da forma que a gente gostaria, né? Quem já colocou um aparelho dentário, eu nunca coloquei, mas imagino que, né, coloca lá e puxa, estica e dói, né? Até que quem tem a paciência de esperar o tempo necessário, fazendo aquilo que deve ser feito, né? Os dentes são corrigidos e tal, não é diferente na educação. A gente tem uma turma de alta performance, que a gente chama até de mentoring lá, né? São 17 alunos, um grupo extremamente reduzido, né? E eles têm uma cabine individual, né? Uma carga horária completamente diferente, enfim, um ambiente completamente diferente.
E os outros alunos das outras turmas, às vezes, me pediam muito. Eu quero lá também, porque eles são diferentes. Eu tive a experiência de levar um grupo de alunos da terceira série para essa turma, agora recentemente. Coloquei todos sentados lá, eles ficaram lá sentados. Os 15 alunos estavam em pé, lá atrás, aí eu perguntei aos meninos lá, vocês gostariam de estudar aqui nessa sala? E essa sala, como você sabe, super, mega confortável, né? Eles têm tem uma copa. Uma copa, TV, frigobar, cafezinho, enfim. E naquele momento, quem passa e só vê aquilo de longe, acha que é um privilégio, tá? Eu disse, sabe o que todos aqueles 17 alunos que estão ali atrás, que estão aqui diariamente, tem de diferente de vocês? Frustração. Todos eles já se frustraram muitas vezes. Achavam que iam passar 2 anos atrás, deram todo o gás e não conseguiram. E no ano seguinte aumentaram, intensificaram, estavam prontos em termos de conteúdo. Não falta a nenhum deles conteúdo, mas falta muitas vezes equilíbrio emocional, falta o acreditar, será que este ano eu vou conseguir? Então, eles tiveram muita frustração antes de chegar aqui. E vocês não precisam estar aqui. Essa jornada pode ser vitoriosa na terceira série, sim. Essa jornada pode ser vitoriosa no primeiro ano, depois da terceira série, sim. Tá? Para que isso aconteça, uma característica tem que acontecer, e a gente já falou muito dela aqui, é o não desistir. Tá? Porque a gente tem tanto sucesso. Eu recebi algumas semanas, um amigo, professor, lá de Recife, tá? Um grande professor de filosofia, hoje ele não está atuando mais na sala de aula, ele representa um sistema de ensino e roda o Brasil todo, e ele estava visitando algumas escolas aqui de Teresina, e foi lá, nos visitou, e ele me fez uma pergunta assim, por que vocês aprovam tanto? Ele foi meu sócio lá em Recife, num projeto que a gente criou lá atrás. E eu não tive a menor dúvida de falar para ele. A gente respeita a jornada do nosso aluno. Eu não pego um aluno que está iniciando a sua jornada, fazendo o Enem para valer, digamos assim, pela primeira vez, porque o nosso aluno faz o Enem desde o 9º ano, mas fazendo pela primeira vez ali para valer na terceira série, e vou colocar ele numa turma de alto desempenho com 3 simulados semanais. Eu respeito a jornada dele. Eu faço com que ele tenha condição de ser aprovado na terceira série. Tá? Mas para que ele possa ter condição de ser aprovado na terceira série, ele não pode ter a mesma jornada que um aluno que está fazendo esse Enem pela 4ª, pela 5ª vez. Então, é por isso que a gente tem 4 turmas diferenciadas. A gente tem turmas que tem 7 aulas durante uma manhã e que vai de segunda a sábado. Mas a gente tem turmas que tem apenas 4 aulas numa manhã, de segunda a sexta. A gente tem turmas que faz 1 simulado por semana, mas a gente tem turmas que fazem 3 simulados na mesma semana. Então, a gente tem um autodiagnóstico, olha só essas ferramentas. A gente faz o autodiagnóstico, a gente aplica a roda da aprovação, a gente conhece individualmente qual é a jornada de cada aluno. São estágios, né, Eduardo? Para colocar em cada turma correta, para colocar em cada turma certo. Porque a gente tem uma equipe de professores de excelência, uma equipe de professores que tem muita capacidade de aprovar qualquer aluno. O que faz um aluno demorar mais tempo ou menos tempo, justamente é o fato dele estar no lugar errado. Tá? Então, se eu pudesse resumir tudo aqui, a aprovação em uma única palavra é não desistir. É ter o motivo certo, interno, de dentro para fora. Se o nosso aluno não souber, e essa é a minha função lá, porque ele acorda, vou repetir o que eu já falei aqui hoje, porque ele acorda todos os dias para fazer o que ele está fazendo, não porque o colega dele foi aprovado em medicina, ou porque o pai tem um grande sonho de que ele seja advogado, ou porque talvez ele leu na revista que ser engenheiro aeronáutico vai dar muito dinheiro. Se o motivo é externo, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele vai desistir. Ele não vai fracassar, ele vai desistir. Quando o aluno tem essa motivação, ele sabe o porquê de fazer o que ele faz, e aí vem você mais uma vez, de forma muito assertiva, vai lá e faz essa migração da marca de quê?
do propósito. O propósito liga a isso, né? É o porquê. Então, essa é a nossa grande missão para os nossos alunos. Não é ensinar física, química, matemática, é fazer com que eles entendam, despertem e internalizem o porquê que ele faz o que ele faz todos os dias. Aí eu posso garantir a você, Vilton, que todo aluno que não desistir, sabendo de fato o porquê ele está fazendo o que ele está fazendo, ele vai conseguir a aprovação. E claro, com a nossa ajuda de identificar qual é a jornada correta dele, tá? Para que ele possa estar na turma certa, a gente pode encurtar isso. Todos os dias, literalmente. Eu tenho um aluno que vai lá na minha sala, me procura, dizendo assim, eu queria fazer esse simulado da terça-feira. Ele faz só no sábado. Eu queria também fazer o simulado da terça-feira. E aí eu sento com ele, eu abro a tela, a gente consegue entender quantas redações ele já fez, qual é a jornada que ele está ali em natureza, como é que ele está em matemática, como é que ele está ali em humanas. E eu consigo identificar para ele da seguinte forma, você está pronto. Eu vou introduzir a você mais um simulado por semana. Ou não, você ainda tem algumas falhas de lacunas. Eu vou montar um cronograma. Você não vai sentar na terça-feira toda a tarde para fazer esse simulado. Você vai sentar e seguir este cronograma. E a gente cria metas individuais. Se no próximo ciclo de simulado você conseguir melhorar em natureza, se você conseguir melhorar aqui em linguagem, de acordo com o desempenho que ele está ali, aí a gente vai fazer um teste e você vai começar a fazer mais simulados por semana. Isso tem feito a chave virar para muitos alunos, encurtado o tempo. A gente consegue encurtar o tempo da aprovação quando a gente aplica a metodologia correta para cada aluno. Eduardo, talvez isso que você falou seja a explicação para essa resposta que o seu colega pediu, né? Por que nós aprovamos tanto? Eu acho que esse conjunto de fatores, bons professores, boa metodologia, mas somados a isso, né, um cuidado com o nosso estudante, né? Eu acho que gastar tempo orientando, instruindo para a turma certa, para o simulado certo, não gera nenhum tipo de expectativa errada, né? A gente cria uma expectativa adequada para cada estudante, né? E a gente percebendo que ele dá conta, a gente faz essa migração, já vi que você faz isso também, né? Muda o aluno de turma, percebe em que estágio ele está e respeitar esse estágio é dar uma preparação na medida certa, né? E essa medida ajustada, às vezes, bimestralmente, semestralmente, faz com que o aluno consiga ver, por exemplo, aquilo que eu falei mais cedo, progresso, né? E quando ele vê progresso, ele se motiva, ele se desafia mais e isso, sem sombra de dúvidas, gera um grande resultado. Eduardo, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Quero te agradecer, né? Não à toa o Eduardo é diretor do Colégio Proposta, esse cara genial, incrível, educador de paixão, de coração, que tem feito muita diferença na nossa escola e que tem contribuído para a mudança de vida dos nossos jovens, né? A gente percebe o quanto os alunos te procuram, querem conversar contigo porque encontram em você essa orientação adequada, esse estímulo quando muitas vezes eles precisam para continuar nessa jornada que é tão difícil. Então, meu amigo, muito obrigado. Foi um prazer bater esse papo contigo, viu? Obrigado, Vilton. Eu quero agradecer e eu queria deixar registrado aqui, né? De fato, né, quando você me procurou para vir compor o time do Objetivo. Tá? E na nossa conversa, eu entendi justamente que existia, né, parece até engraçado, mas existia um propósito muito maior, né, ali. Assim, eu estou extremamente feliz em poder contribuir para essa transformação tão grande que você faz, não só na vida dos nossos alunos. Porque cada aprovação dessa, e são milhares, muitas, né? Na última semana aí nós tivemos mais de 40 aprovados só em medicina. Tá? Só para que a gente fique registrado aqui, já são em 2024, são mais de 200 aprovações em medicina, quase 700 aprovações só este ano, quando a gente contabiliza todas as outras... É muita aprovação, né, Eduardo? Muita aprovação. Então, assim, eu lá em Recife eu não poderia ficar fora disso. Tá? Então, assim, eu já me considero literalmente, sabe, um teresinense, um piauiense, tá? Com muito orgulho isso. E, assim, eu quero agradecer a você por me permitir fazer parte disso. Eu sei que o que está por vir ainda é muito maior. Muito obrigado, meu amigo.